Eles dizem que o céu irá sangrar antes do início do fim, que os céus cintilarão e se contorcerão como se as próprias estrelas se encolhessem de pavor. E quando esse dia chegar, um colossal corpo celeste, não visto por séculos, se aproximará velado em sombras, arrastando a terra para uma frenética convulsão. Naquela noite, não será apenas o solo que tremerá. Ele rugirá num tremor sísmico de magnitude 10 na escala RTR, engolindo cidades e fazendo os oceanos ferverem. O ar clamará com o som de uma arma, não forjada pelo homem, mas despertada das profundezas do planeta. E a última era da humanidade vacilará à beira da ruína, apenas para dar origem a algo irreconhecível. Ecos do predito. Isso pode soar como algo saído de um filme do juízo final ou de um sonho febril. Mas e se eu dissesse que não se trata de ficção? É um aviso não de mim, mas dos mais brilhantes astrônomos, dos profetas mais assombrados e das vozes de um passado antigo, que de alguma forma sabiam o que estava por vir. As peças do quebra-cabeça estão se encaixando e para aqueles com olhos atentos, a mensagem é arrepiante. Desequilíbrio ambiental. Antes de prosseguirmos, não assista a este vídeo em silêncio. Curta, compartilhe e inscreva-se agora, antes que o algoritmo o sepulte nas profundezas do vácuo digital. Torne-se membro se estiver atraído por verdades ocultas. Acredite, você vai querer ouvir cada palavra do que vem a seguir. Deixe um comentário abaixo, caso algo neste vídeo tenha abalado algo em você, porque você não está sozinho. Então, por que deveríamos levar essas antigas profecias a sério? Talvez você já tenha notado que 2025 não é apenas mais um ano. Só em maio, 134 abalos acima de magnitude 5 sacudiram o Pacífico e a Ásia. Junto desses tremores vieram enchentes devastadoras, incêndios misteriosos, e nos Estados Unidos, o que a mídia desconheceu foi o surpreendente número de tempestades batizadas com nomes de dinossauros, 10 ao todo, que destruíram diversos estados em apenas uma semana. Myanmar sofreu um terremoto de magnitude 7,7, o mais forte em memória viva, derrubando casas e bairros em minutos. A Coreia do Sul enfrentou incêndios que pareciam surgir do nada. Essas catástrofes são aleatórias ou fazem parte de um roteiro pré-escrito, algo que a humanidade foi advertida a respeito, mas escolheu ignorar? Aqui está a reviravolta. Essas calamidades espelham o que foi previsto repetidas vezes, dos crípticos quartetos de Nostradamus, às visões espirituais de Baba Anga, dos sonhos angustiosos do japonês Seir Tatsuki, às previsões geladas do místico indiano Anand. Esses nomes não são ficção, são marcos apontando para uma só conclusão. 2025 é o ano em que a Terra se rebela. E há uma profecia que parece quase precisa demais para ser descartada. Vem do sábio vietnamita do século XVI, Nguyen Binh Kim. Suas advertências poéticas e crípticas falavam de uma era em que o arroz não seria mais dividido em tigelas, o fogo chovesse do céu, e o mês de junho, o último de seu tipo, marcasse o prenúncio. Em 2024, o Vietnã suportou uma inundação catastrófica como não se via há décadas e, ao chegar a 2025, o que ele chamou de Ano da Madeira Consumida pelo Fogo, entramos numa fase que ele descreveu como uma labareda celestial descendo do alto. Pergunte a si mesmo: o que é esse fogo do céu? É guerra? É erupções solares? É a própria tecnologia destrutiva da humanidade se voltando contra si? Em junho de 2025, o mundo assa. O Banco Central Europeu emitiu um alerta sombrio de que a seca estava ameaçando reduzir a economia europeia em até 15%. Bélgica, Alemanha e Holanda viveram a primavera mais seca em um século, com plantações perdidas, rios secos e meios de subsistência apagados. E não parou por aí.
O cinturão central da África, Madagascar e partes do Saara viram o sol implacável, semanas sem uma única gota de chuva. Na China, as províncias do norte pareciam desertos abrasados, enquanto o sul sofria inundações implacáveis, cidades inteiras submersas e prejuízos na casa das centenas de milhões. No Vietnã, o contraste beirou o surreal: calor escaldante de dia, enchentes de noite. Cientistas atribuem essa instabilidade ao aumento da atividade solar, tempestades solares que você não vê, mas sentem cansaço, dores de cabeça e desorientação, sinais de radiação interferindo em nossa biologia. Não é teoria da conspiração, é o toque silencioso do Sol, e isso é só o começo. O jovem astrólogo indiano, talvez você não conheça, Abhiga Anand, ainda alheio às manchetes convencionais, mas esse jovem astrólogo indiano tornou-se sensação clandestina ao prever meses antes a crise sanitária global de 2019. Muitos riram, mas à medida que suas palavras se cumpriram, o ridículo converteu-se em sussurros. Agora, suas previsões para 2025 são como nada que já ouvimos. Anand afirma que este não será apenas mais um ano de desastres. Será o momento crucial, a interseção cósmica em que a Terra será bombardeada por intensa radiação solar, desencadeando tempestades magnéticas sem precedentes. Ele fala da ira do Sol, alertando que nossa dependência de satélites eletrônicos e sistemas digitais nos levará a um ponto de ruptura. Imagine acordar para descobrir que toda a rede caiu, sem comunicações, GPS ou internet. Não por horas, mas por semanas. Não é ficção científica, já existem agências espaciais se preparando para o ciclo solar 25. Mas Anand vai além. Assegura que essa agitação solar coincidirá com o colapso de economias mundiais, começando sutilmente como uma fissura numa barragem até que, num instante, ela se rompa. Migrações em massa, reset monetário e uma superpotência global caindo quase da noite para o dia. Qual? Ele não diz, mas suas pistas apontam para uma nação alicerçada na supremacia digital e militar, cujo silenciamento alteraria o equilíbrio global para sempre. Ecos do Oriente. No início dos anos 1700, um esteta japonês chamado Jiku, famoso por meditar sob cachoeiras e jejuar em busca de visões, escreveu um tratado conhecido como O Grito da Cauda do Dragão. Nele profetizou uma época em que o sol cuspiria fogo, a lua esconderia seu rosto e as torres de luz do homem vacilariam e ruiriam. Especialistas descartaram tais versos como nonsense simbólico, mas hoje eles soam como um relatório sobre a vulnerabilidade de nossa rede de energia. Jiku predizia um grande abalo no Ocidente, seguido por ventos orientais, talvez uma metáfora para a transferência de poder do Oeste para o Leste. Não é só poesia. Nos primeiros 5 meses de 2025, a resiliência econômica da Ásia surpreendeu analistas, enquanto o Ocidente lidava com inflação, agitação social e seca. Economias como Índia e Vietnã prosperaram, acumulando reservas, fortalecendo cadeias de suprimentos e investindo em ouro como nunca antes. Foi previsão ou orientação de algo mais profundo, uma advertência ancestral passada de geração em geração. Ressonâncias na Rússia. Na Rússia, murmúrios estranhos ecoam em comunidades espirituais. Em um monastério remoto, ressurgiram escritos atribuídos a Grigori Rasputin. O monge insano, que sussurrava aos czares, alertou para um eclipse negro, num ano em que o urso viraria seus olhos da Europa para o sul. Em março de 2025, imagens de satélite confirmaram atividade naval russa incomum nos mares do sul. Coincidência ou cumprimento de uma visão adormecida? Sinais no céu.
Uma coisa é certa, em 2025 há movimento, há fogo, há desequilíbrio, e ainda assim muitos insistem que é apenas um ano ruim, uma má fase. Mas os antigos dirão, os selos foram quebrados, para ver mais sinais basta olhar para o céu. Em abril, astrônomos amadores na Argentina registraram uma anomalia aterradora, uma faixa de escuridão cortando a atmosfera como um rasgo. Não era um meteoro, nem um rastro de avião. Dias depois, sensores eletromagnéticos no Chile captaram um pico de magnetismo tão intenso que desativou radares meteorológicos. Cientistas perplexos, leitores de profecias iluminados. O prazo final não se trata mais de uma única profecia. São dezenas convergindo num crescendo aterrador. E a pergunta persiste: por que agora? Porque talvez este seja o prazo final, a janela derradeira para o despertar, antes que mudanças irreversíveis transformem nosso mundo. Mas há esperança. Nos textos antigos do Zohar, fundação da mística judaica, há uma passagem sobre uma terra oculta que surgirá quando o mundo se esquecer de si mesmo. Durante séculos, estudiosos debateram seu sentido, metáfora ou profecia literal. Em 2025, a atenção volta-se para a Antártica. O continente gelado, antes considerado inerte, é agora foco de intensa disputa geopolítica. Satélites registram mudanças rápidas no campo magnético sob o gelo, não por tectonismo ou clima, mas magnéticas, como se algo profundo despertasse. Voos militares por áreas restritas, descobertas de estruturas simétricas sob a superfície e denúncias de insiders desacreditadas oficialmente afirmam que algo se agitou no sul, uma descoberta capaz de redefinir a história e as origens espirituais da humanidade. Seria esta a terra onde o olho cego se abrirá, mencionada por Nostradamus? O dia da purificação. Os profetas Hopi, do sudoeste norte-americano, falaram do dia da purificação, quando a terra se libertaria do desequilíbrio. Na profecia da estrela azul, anunciaram um objeto azul celeste no céu, arauto da transformação global. Em 2025, o cometa C/2024 G3 Atlas, de cauda azul brilhante, foi visível até de dia, rastreado pela ISS e pelo SOHO. Sumiu das manchetes, mas foi ele a estrela azul esperada. Esperávamos que a Terra tremesse 3 vezes antes da limpeza, e já aconteceram 3 grandes terremotos, magnitude 7,6 sob o Mar do Caribe, outro magnitude 7,7 em Myanmar e um magnitude 7,5 perto da passagem Drake. 3 abalos, 3 avisos despertando algo mais profundo: a grande correção. Ainda assim, a profecia mais inquietante não fala de fogo, água ou guerra, mas de esquecimento. Um manuscrito medieval anônimo, o Velado, diz: o fim não virá com gritos ou chamas, mas com silêncio, quando o mundo esquecer o que é ser humano. Então começará a grande correção. Não estamos já testemunhando isso? Esquecemos de ouvir a terra e nossos semelhantes. Tudo mediado por telas, algoritmos, frieza digital. A ascensão da inteligência artificial, celebrada por muitos, pode ser, em termos proféticos, o teste final. Num mundo onde máquinas parecem mais reais que conexões humanas, o que resta à alma? Em 2025, Gopi Krishna, pesquisador do Kundalini, marcou o início dessa inversão psicológica em massa. É o que vivemos agora. Escolhas e realinhamento. Mas não fomos deixados só com o juízo final. Há escolhas, rotas de fuga escondidas e uma última profecia, a 7ª e mais importante, falando de uma grande divisão na humanidade, entre os que vigiam e os que dormem, entre os que escolhem despertar e os que se perdem no ruído de um mundo moribundo. Antes de explorarmos isso, pergunto: você já sentiu aquela estranha pressão no peito, o vento diferente, a angústia silenciosa de algo terrivelmente errado? Se chegou até aqui,
Não foi por acaso. Você devia ver isto. Então, fique comigo até o fim. A separação espiritual. A última profecia não está em pedra nem em hinos antigos, mas tecida na própria trama do tempo, transportada através de civilizações, codificada em línguas, estrelas e sonhos. Em 2025, essa mensagem emerge de imediato, de Nostradamus aos Maias, de Baba Yanga ao Oráculo de Delhi, todos apontando para o momento chamado a Grande Divisão. A mística Hildegard de Bingen, no século XII, descreveu um segundo céu abrindo-se sobre a Terra, um abismo dimensional, onde as almas seriam separadas não por julgamento, mas por vibração. Os da luz silenciosa elevar-se-ão, enquanto os pesados e opacos adormecerão com a Terra. Ficção científica? Talvez. Mas pessoas de todo o mundo relatam sonhos vívidos de duas terras. Uma caótica e cinzenta, a outra vibrante, selvagem, viva. Nessas visões, o sonhador é forçado a escolher, não com palavras, mas com energia e intenção. Não uma fuga física, mas uma cisão espiritual. Isso ressoa em textos védicos, lendas Hopi e profecias Dogon do Mali, falando de uma divisão do destino humano, não por riqueza ou nação, mas por consciência. Seria 2025 o instante em que a humanidade se fragmenta, não externamente, mas internamente. O sinal no céu Nostradamus, em quartetos pouco conhecidos, escreveu: quando o fogo iluminar o céu invisível e sombras dançarem nas mentes dos homens, duas estradas surgirão, uma falsa, outra livre. Mas os adormecidos não verão o sinal. Muitos acreditam que ele já apareceu em 8 de abril de 2024, quando um eclipse total cruzou a América do Norte, formando um X perfeito com o de 2017. Para os antigos, não era mera curiosidade astronômica, mas um veredito cósmico. Em 2025, um novo eclipse atravessará o hemisfério sul, na chamada fase do Anel Negro, em que a Lua surge cercada por uma aura escura e antinatural, o último sinal no céu, o coroa da absorção dos antigos persas. Mas absorver o quê? Um sistema, uma realidade sintética, ou um laço alimentado por medo, distração e desconexão? O teste final. A profecia mais perigosa não era sobre fogo nuclear, tempestades solares ou tsunamis, mas esta: eles não precisarão ser escravizados por correntes, pois o povo se acorrentará com luz. Essa linha está num poema sufista do século XIV, de autor anônimo, e descreve a luz que nos aprisiona. Telas, notificações, vigilância disfarçadas de conveniência. Fomos avisados. Em 2025, o teste final já acontece. Aqui está o mistério. Poucos se atrevem a dizer alto que as profecias não foram escritas para nos amedrontar, mas para nos lembrar de quem somos. Não nasceram do medo, mas da esperança, para guiar aqueles que despertassem e conduzissem outros pela névoa que se aproxima. Não busque apenas armazenar comida ou ouro, mas purificar o pensamento, alinhar o coração e fortalecer a alma, pois o que vem não é somente desastre, mas um filtro, uma separação. Sua escolha. E você, em que estrada está? Na do sono ou na da visão? Na da ilusão ou da essência? Pois se o céu já arde e a terra já se convulsiona, e se o tempo começa a se deformar e colapsar na próxima fase do ser, como dizem tantos, você precisa saber quem é, não seu nome ou papel, mas sua essência. Esse é o único passaporte pela grande divisão. E se chegou até aqui, talvez seja um dos que nunca deveriam esquecer. Talvez este seja seu chamado ao despertar. Permaneça, alerta. Então, o que fazer agora? Compartilhe esta mensagem, comente o que sente e mostre a outros que não estão sozinhos no que percebem. Inscreva-se no canal e junte-se ao grupo dos despertos. Deixe um super agradecimento se esta mensagem tocou sua essência e lembre-se, você não é impotente.
O céu está em chamas, o solo está mudando e a profecia não é mais distante. Ela é agora. Este foi 2025, o ano em que o céu virou fogo, 7 profecias que o mundo escolheu ignorar. Permaneça atento, permaneça conectado, permaneça livre. Até a próxima transmissão.